Olá, sou o pastor Alan. Hoje estou aqui com o pastor César nos acompanhando na semana Arrumando a Casa. Já falamos muitas coisas aqui. Volta lá, assiste. E hoje nós vamos falar arrumando a casa no relacionamento familiar. Olha, pastor, como tem desafio nisso, né? Porque às vezes o casamento entre marido e mulher está tudo bem, mas quando abre um pouquinho esse leque, as coisas se complicam. E tem uma passagem que está em 1 Timóteo 5:8, que é até tema de uma palestra que eu tenho, que fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que forte essa Uau! palavra, pastor César. Olá, pastor Alan. Mais uma vez, obrigado por poder participar dessa semana tão importante. Legal demais. Tema fantástico. Relacionamento familiar. Olha, tem muita gente que enrosca nisso, hein? Muita gente que enrosca nisso. Olha, eu conheço casamentos que terminaram por causa de família, né? O casal ia bem, mas aí a família. Porque as pessoas elas não entendem que todos faz parte do pacote. Que quando você casa, é um pacote. O combo já está pronto, não dá para montar um Não combo. tem. Quando você compra um carro, você não fala, não, eu só quero pneu. Não, vem tudo. Pneu, banco. Ah, mas não gostei do volante. Não, não tem como. E aí vai com ele. Mas no carro você ainda fala, ah, troca o volante. Não tem como. Você não tem como trocar um tio chato. Você não tem como trocar a tia chata. Não tem. Não tem como trocar sogro. Não tem como trocar sogra. Você tem. E aí, pastor, olha a pergunta. Qual né, esse desafio, como passar por esse desafio e transformar e ter esse relacionamento aí, arrumar a casa nessa questão. Olha, esse é o desafio, não é um desafio, é o desafio, né? Sim, Porque, na verdade, é exatamente o que a gente brincou, mas é verdade. O combo, ele já vem pronto, né? A sim, família tá lá. A família faz parte de quem você casou. Vai fazer o quê? Na sim. verdade, você vai entrar naquela família ainda. Então, é muita oração aí, É, muita paciência, né? E é, a gente entender, pastor Alan, eu costumo muito falar isso, que a gente tem que alcançar um nível de maturidade que esse nível ele vai nos levar a respeitar o espaço do outro. Não tem sim. muito o que fazer, né? A gente está no mundo, a gente está aqui, está vivendo aqui, e as pessoas estão aí. Então, a gente tem que alcançar um nível de maturidade em que a gente respeite o espaço do outro, né? Hoje eu tenho duas filhas aqui e eu começo a entender um outro lado, lógico, que eu entrei numa família, casei, né, talei, e aí toda a família. Hoje, né, as minhas filhas, então a gente tem uma história, nós quatro aqui. Um dia vai vir uma pessoa, vai casar com a minha filha. Essa pessoa ela está chegando, mas antes dela chegar, essa casa já tinha uma história, tinha uma vida, tinha uma rotina, e tudo isso é mudado. Então eu entendo que quem está chegando, mas isso eu só agora, eu desse lado, eu consegui entender isso, que quando foi do outro lado eu, né, maturo, não entendi. Mas para quem está chegando, precisa respeitar a história dessa família, como que funcionava, tentar se adaptar no máximo possível, porque, na verdade, com o passar do tempo, você tendo ali um bom relacionamento com a família, você vai conseguir mudar algumas coisas. O que acontece é que tem gente que entra numa família e já quer mudar todo mundo, como se fosse o rei da verdade, como se, né, o rei ali tiver ele que vai dominar, e aí aos atritos, aos atritos. Então, é muito mais disso. Você que está entrando numa família, você entender que tem uma história ali, né? E aí saber se adaptar. A palavra é se adaptar, ficar ali, criar raízes. Olha, eu não vou mais lá. É a pior coisa que você faz. Não quero me envolver. Olha, e posso falar, quando isso acontece, o casamento sofre.
Eu conheço, né, muitas mulheres que falam, meu marido não se dá bem com a minha família, nos aniversários não vai, no Natal não vai. E isso faz mal, né, pastor? Precisa cuidar. Por isso que a palavra de Deus, ela já vem aqui, né, igual eu falei aqui, ó, e vem falando, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Mostra para mim, para você e para todos que estão assistindo, a importância de cuidar da família. Quando nós estamos nessa família, nós temos que ser a referência. Até mesmo que hoje eu estava gravando um vídeo que falava sobre isso, que é de um versículo que vem falando sobre que você precisa ser uma pessoa boa para as outras que não são da igreja, pessoas, né, que vivem, e aos parentes, que é onde você mais convive, né? E hoje tem pessoas que têm grande dificuldade de evangelizar os próprios parentes, porque não se dá bem com eles, não é verdade? Briga, discussão. Então, é o grande desafio hoje em dia. Eu acho que a gente poderia dizer que é o desafio de Noé, né? Porque Noé, eu fico pensando que ele foi tido como louco, né? É, Como que ele chega para a família dele e fala assim, viu? Vamos fazer uma arca. Primeiro, o é, que é uma arca? é, E a família dele, os filhos, as noras, elas tiveram que, todo esse clã teve que comprar essa ideia dessa arca. sim. E depois, tá, mas vamos fazer isso para quê? Ah, porque vai chover, vai cair um dilúvio. Até então não tinha chovido. E ele teve que vender essa ideia de uma forma que todo mundo... eu estou falando aqui na parte... Eu estou falando meio que estilo liderança, né? Mas vamos lá. Ele Uhum, teve que vender essa ideia para aquela galera, para eles sim. falarem, puxa, realmente precisamos construir esse negócio. Você já imaginou? Quando eu penso em família pastoral, quando eu penso em relacionamento familiar, eu fico pensando em Noé. Me vem Noé na hora na cabeça. Uhum. Porque a missão dele foi muito grande de ter que botar aquela galera para dentro do... Talvez os bichos foi o mais fácil. É, Foi o mais fácil. Mas é, ele, a mulher, filhos e noras, eu acho que foi assim, Noé é o exemplo do que a gente tem que fazer hoje. Tem que sim. fazer hoje. A arca, talvez, a gente poderia tipificar aqui como uma igreja, uma religião, né, um ministério. A arca talvez seria isso. E a nossa missão é a do Noé, de falar, viu, o dilúvio é o inferno. É, É o inferno. exatamente, Então, se exatamente. você ficar lá no dilúvio, infelizmente. E eles ficaram trancados, ficaram lá um bom tempo juntos, não tinha para onde fugir. Ali foi um tratamento de choque para aquela família, junto com os animais. E aí eles entenderam, sabe? Ali foi para entender o seguinte: pode estar ruim aqui, pode as coisas não estar aqui, mas ainda é o melhor lugar para estar, Lá porque fora tá muito lá pior. fora cheira a morte, lá fora tem Exatamente. desespero. E quando nós largamos a nossa família para viver o lá fora, nós vamos viver isso. Muitas das vezes a decepção, a tristeza, porque, olha, pastor, é assim, se você fizer um teste, for numa funerária agora, lá no velório, agora vai dar, nós estamos gravando agora à tarde, vai dar 11 horas da noite, agora 11 horas. Os colegas, eles vão até meio-dia, eles vão até meio-dia. Os amigos, vai até 5 horas. Os amigos mais chegados que o irmão, fica no velório até 10 horas. Agora, a família passa a noite. A família passa a noite. E aí você vai vendo que no final, quem ficou foi a família. Quem ficou 3 horas da manhã naquele velório foi a família. Às vezes aquela família que você nem deu tanta atenção quando estava em vida, mas está lá, pagando preço. Às vezes é dia 31, virada de ano, todo mundo soltando fogos, o rojão, e dentro de um leito de hospital, está lá uma pessoa, e em volta está a família. Não está amigo, colega do Instagram, do Facebook, não. Aí esses mandam uma mensagem, estamos orando. Entendo, cada um tem seu Muitas tempo. vezes nem Às isso. vezes a mãozinha. Mas quem está lá é a família. Então, valorize sua família.
Arrume a casa nisso. Não deixa, não. Ah, mas a gente já teve uma discussão lá atrás, teve uma briga lá atrás e não deu certo, por isso a gente parou. Então, não, resolva isso. Limpe a casa, não deixe essa lâmpada queimada, não deixe essa parede estragada, que senão isso vai prejudicar o seu relacionamento. E eu acho que a base disso tudo, né? A gente ter um bom relacionamento em família é perdão. Então, tem que perdoar sempre, não tem jeito. Perdão tem que imperar na nossa vida para que a gente possa ter um relacionamento legal e é tudo isso, mais ou menos por aí. É isso aí. E tudo que nós falamos precisa de atitude. Então, até o próximo vídeo. Obrigado, pastor César, por essa semana incrível que estamos tendo. E amanhã, o último da série, você não pode perder. Comenta aqui e compartilhe com o maior número de pessoas. Até mais.